Iniciar a gravação da nossa aula, gestão da produção. Estamos na unidade 4, na sessão 4, nossa última aula do semestre 2020/2. Então, vamos lá. Então, a nossa disciplina, né, gestão da produção, estamos nesta unidade 4, falando sobre planejamento, programação e controle da produção. Tá certo? Vou desligar aqui a minha câmera para não sobrecarregar aqui o programa, que ele já está meio cansado do semestre. Bem, é isso. Vamos lá. Deixa só eu mudar aqui minha luminária. Bem, vamos lá. Olha só, o que a gente viu até aqui, né, o que a gente acumulou de conhecimento dessa disciplina, está tudo elencado aqui agora. Né? Então, a gente viu na unidade 1 sobre sistemas produtivos, ou seja, os fundamentos da gestão da produção. Na unidade 2 falamos sobre o mapeamento de processos produtivos, aí vimos uma série de ferramentas, né? Desde a história, desde o estudo de métodos e de movimentos, o estudo um pouco de ergonomia, né? E dos processos de melhoria, né? Aqui no mapeamento. Isso também foi um pouco visto aqui na unidade 3, que falou sobre estratégias, e depois, em seguida, a gente entrou na unidade 4, falando sobre o PPCP, né? O planejamento, programação e controle da produção, que é onde nós estamos, e vamos encerrar a disciplina neste conteúdo. Falamos dos fundamentos na seção 1, falamos sobre as técnicas de previsão de materiais na seção 2, e falamos sobre os métodos de previsão de materiais na seção 3. Então, essas duas sessões aqui, basicamente, elas falam da mesma coisa, com uma leve diferença. Então, na aula passada, nós falamos sobre os métodos, né, de previsão de materiais. Então, nós vimos revisão, né, fizemos uma revisão dos conceitos de demanda, falamos sobre as etapas da previsão, de demanda independente, vimos que tem dois tipos, né, segundo esses métodos da administração da produção, que é a demanda dependente e independente. Lá na seção 4.2, há uma explicação das diferenças entre as duas. Falamos sobre as etapas das necessidades da demanda dependente, né? Foi quando entramos no conteúdo do MRP, né? E apresentei um fluxograma do cálculo da necessidade e da liberação de ordens, tá? Que também é conteúdo relacionado ao MRP. Então, isso é o que foi visto na aula passada. Bem, só para relembrar, apesar de ser a última aula, Espero que vocês tenham feito a leitura desta sessão, tenham também feito a leitura da web-aula desta sessão e já realizado as 3 questões da pré-aula, tá bom? É sempre importante fazer isso, porque quando vocês vêm na aula, né, na aula ao vivo, vocês já vêm com algum conteúdo, então vocês já vêm mais capacitados para participar e mesmo indagar se acharem necessário. Então, vamos lá. Vamos começar a sessão 4 da unidade 4, nossa última sessão. Enfim, nós cumprimos, né? Quer dizer, vamos cumprir, né? Ao terminar essa sessão, vamos ter cumprido todo o conteúdo da disciplina. Tá? Então, esta última sessão, este último conteúdo fala sobre matrizes de decisão e programa mestre de produção. Esses são os conteúdos principais desta sessão. Temos como objetivos desta aula apresentar a dinâmica, tá? Isso aqui é a dinâmica, então já tem uma correção para fazer, né? Então, apresentar a dinâmica das matrizes de decisão. Conceituar a funcionalidade do Programa Mestre de Produção, que tem como acrônimo ou como sigla o PMP. Bem, para a gente entender o fluxo, a trajetória de como a gestão da produção prossegue, para a gente poder chegar lá onde a gente pretende nesta sessão, isso vai ocorrer depois da demanda ser prevista, né? E aí a empresa ou a organização ela vai realizar uma análise interna, tá? De recursos que, para quê? Para identificar a sua capacidade produtiva. Então, aqui, ó, nós voltamos, inclusive, a falar de uma coisa que nós vimos lá na unidade 1, o cálculo da capacidade. E também ela vai avaliar, né, a possibilidade de expansão dessas capacidades existentes, se necessário.
Então, esse aqui, é nesse contexto, que vão entrar exatamente essas matrizes de programação e o programa mestre de produção, depois dessa análise num contexto como este. Ou seja, vamos falar sobre uma expressão ou um termo que é novo agora para a gente, é o que a gente vai conhecer como planejamento agregado. Então, o planejamento agregado é feito nesse contexto. Então, vamos lá, vamos ver o que é o planejamento agregado. Bem, o planejamento agregado vai ser uma coleta de informações, né, que serão disseminadas para quem de interesse, tá? No caso, a respeito da produção, né, da organização. Produção para a gente, como eu venho falando sempre em todas as aulas, não necessariamente é fabricar, né, manufatura, mas produção pode ser oferta de serviço também. Bem, essa disseminação de informações gerais, né, a respeito, principalmente a respeito da capacidade, que a gente está agora chamando de planejamento agregado, vai ocorrer inicialmente por meio de uma ferramenta chamada Plano Mestre de Produção, que a gente acabou de citá-lo, né? É o conhecido PMP ou MPS em inglês, tá? Que vem do texto do termo Master Production Scheduling, tá? Que é o plano mestre de produção. Bem, a sua disseminação, a sua estruturação, ela é feita de forma macro, tá? Ou seja, bem genérica dentro da organização. Por exemplo, imagina que uma indústria de sapatos planeja produzir 500 mil pares por mês, né? Uma indústria grande, né? Que tem uma produção grande. E isso planejando num médio prazo, tá? Então, já está pensando numa produção daqui a 3 anos. E aí, essa empresa, né, essa indústria de sapatos, ela não sabe que modelos, né, de sapatos, obviamente, né, vai fabricar. Então, vai fazer estudos a respeito disso ainda, né? Quantos serão masculinos e femininos, ela tem apenas a quantidade de pares que deseja, né? Obviamente, isso aí é um olhar para o futuro, mas que precisa ser bem planejado. Se serão sapatos de festas ou de sapatos esportivos e dentre outros, né? Então, percebe que há um desejo inicial, mas que deve se embasar em um planejamento, tá? E aí, onde se entra, né, obviamente, vai se avaliar a capacidade, da possibilidade de produzir, né? E, enfim, uma série de outros termos que a gente vai ver ao longo dessa aula, e isso tudo vai ser agregado em uma estrutura, vou dizer assim, chamada planejamento agregado. Numa organização de um fluxograma, um planejamento agregado, ele pode ser construído, ser representado dessa maneira, tá? Então, temos aqui um fluxograma com 3 retângulos que vão representar justamente esses pontos principais da sua elaboração, onde o primeiro deles trata da capacidade produtiva, que é o que eu já citei nesta aula a respeito do que a gente está vendo, tá? Então, planejar a capacidade. Planejar a capacidade é verificar, eu tenho cacife para produzir isso aí, nesse prazo que eu estou querendo? Se eu não tenho, eu tenho cacife para investir e aumentar a minha possibilidade de produção, sabe? Então, são 2 perguntas essenciais, né? O autor do nosso livro, essa é uma figura tirada do livro texto, tá bom? Ele diz que essa etapa é uma etapa de longo prazo, tá? Ela vai determinar o tamanho das instalações, olha só, se necessário reestruturar, né? E vai também determinar a potencialidade da empresa, né? Com que intuito? O intuito de atingir os níveis máximos de produção ou aquilo que se deseja, ou que se idealiza, né, em termos de produção. Como segunda etapa, temos aqui esse segundo retângulo que, de fato, entra no que a gente está falando neste momento, que é o conhecido planejamento agregado. O planejamento agregado, ele faz uma conciliação da capacidade com as previsões existentes. Então, é meio que fazer uma junção de uma parte do planejamento, né, ou da programação, com
uma avaliação mais, como eu posso dizer, estrutural, né? Estrutural, que é a capacidade. E, por fim, o planejamento mestre da produção, tá? Aqui, dentro do planejamento agregado, né? O planejamento agregado, então, vai ser representado por essas 3 etapas aqui descritas nesse fluxograma, chamado hierarquia do planejamento agregado. Esta última etapa vai estabelecer o que vai ser produzido de forma efetiva, ou seja, de fato, né? De fato, num prazo curto, né? Ele diz aqui que é poucas semanas, é porque ele está particularizando, mas esse prazo ele pode ser em qualquer unidade de tempo, tá? Semana, mês, ano, quinquênio, década, etc. Só para a gente relembrar, o conceito de capacidade produtiva, que é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu trouxe lá da unidade 1, a capacidade produtiva é o quê? É a quantidade máxima de produtos que podem ser obtidos ou então produzidos, né? Por uma unidade produtiva, né? Uma máquina, um conjunto de pessoas, um conjunto de um maquinário, etc., certo? Durante um período de tempo estabelecido. Então, esse aqui é o conceito de capacidade produtiva. Mas o que é necessário para fazer este planejamento? Tá? Então, é a pergunta que a gente precisa responder, porque a gente constrói, a gente pelo menos idealiza, né? Conceitua, define, mas... Vamos finalmente, como que a gente consegue colocar isso na prática, né? Ou pelo menos documentar isso, tirar isso do nosso pensamento e colocar isso em papel, tá? Então, primeiro é preciso ter um conhecimento do que se tem disponível de recursos, como equipamentos, instalações, força de trabalho, isso aqui é essencial, e também a taxa de produção, que está relacionado diretamente com a capacidade produtiva. Temos que conhecer a previsão da demanda, porque isso está relacionado com o planejamento agregado, né? Eu já mostrei isso, né? Para a família de itens é agregado por causa disso. Eu estou pensando de maneira macro, eu não estou pensando num único produto, eu não estou planejando para um único produto, mas eu estou planejando para a organização como um todo. Então, é tudo que ela produz. Ah, mas essa aqui só produz um tipo de item. Ah, beleza, então essa família de itens passa a ser um item, né? Temos que pensar em políticas alternativas, que é justamente para manter a... me fugiu a palavra. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Vamos supor, o aspecto, né? Para manter o aspecto de flexibilidade, né? Uma organização que, para se manter viva e competitiva, ela tem que ser flexível, né? Ela tem que ser capaz de mudar rapidamente diante dos cenários dinâmicos do mercado, né? Então, para isso é preciso pensar em subcontratações, se serão necessárias ou não, serão lucrativas ou não. Tem que se pensar na realização de turnos extras, se necessário, e o custo disso. No que ele chama de postergação de produção, né? Ou seja, é produzir mais do que o esperado, se for necessário, e também trabalhar com análise de estoque, né? Estoque é um dos pontos sensíveis de um processo produtivo. Outro ponto que nós temos que pensar é sobre os dados relacionados a custos, né? Quanto à produção usual, o custo de estocagem, o custo de subcontratações. Então, tudo que eu pensei aqui em cima, agora eu estou olhando para o custo de tudo isso aí que foi pensado, em termos de políticas, né? Como alternativas, os turnos extras, etc. E aí também, mais uma vez, a questão de estoque. Então, percebe que a questão de estoque, armazenagem, estoque, ela aparece em vários pontos, isso quer dizer que é um ponto muito sensível dentro de um processo produtivo,
né? Então, é preciso ter uma administração muito intensa e muito bem realizada. Muitas técnicas são utilizadas, obviamente, o que eu estou falando aqui é de forma genérica também, na realidade nem entrei em técnica alguma para avaliar, né, para construir um planejamento agregado, etc., nem para fazer a análise das informações coletadas, né? Mas trago aqui neste slide algumas técnicas, principalmente quantitativas, utilizadas na sua análise, tá? Então, as técnicas aqui que eu estou apresentando, elas são analíticas do planejamento agregado. Então, elas não auxiliam na construção, elas auxiliam na viabilidade ou na sua qualidade. Por exemplo, a programação linear, que é vista lá em pesquisa operacional, programação por objetivos também faz parte um pouco lá da programação da pesquisa operacional, simulação também, algoritmos genéticos, aí já entra um pouquinho na inteligência artificial. Temos também as técnicas conhecidas como informais, que são aquelas também subjetivas, né, que são as técnicas que surgem do conhecimento e experiência dos profissionais envolvidos, que são obtidas através da tentativa e erro por construção de cenários possíveis, tá bom? Eu vou pedir para quem estiver com o microfone ligado que desligue, por favor. Bem, agora a gente vai falar um pouco do plano da produção, que, de certa forma, tem relação direta com o que a gente está falando até aqui, planejamento agregado. Por quê? Porque ele é resultante deste planejamento. Vou ter que ativar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, um plano de produção tem alguns passos básicos necessários para sua elaboração, tá? Vou apresentar aqui. São agrupar os produtos em famílias afins, ou seja, em produtos, né, que podem ser produzidos na mesma estrutura, né, de linha de produção, de funcionários, mão de obra, pode fazer dos subsídios, materiais incomuns, etc., né? Temos que estabelecer, né, tem-se que estabelecer um horizonte, tá? Ou seja, tem que olhar para o futuro e enxergar como ele pode ser desenvolvido, os períodos de tempo que deverão incluir esse plano de produção, né? Então, indicar um tempo da sua execução. É necessário determinar a previsão da demanda, né, dessas famílias de itens, tá, e de produtos, né? Lembra que o planejamento agregado, ele é um planejamento macro, ele planeja para todo o processo fabril, né? Então, tudo que se produz numa organização. E, mais uma vez, eu digo, mas a organização só produz um produto. Ok, isso é um caso particular, mas a gente olha para as teorias de maneira genérica. Então, a gente vai considerar como famílias de produtos para os períodos, né, pensados, que é o que vai se tornar o tal do horizonte. É preciso determinar a capacidade de produção pretendida por período. Então, aqui tudo tem que ser muito bem estabelecido e determinado, de acordo com a possibilidade, obviamente. Não é dar um passo maior que as pernas, né? É bem isso. Para cada alternativa disponível, né? Que é o que eu estou falando aqui, para não dar o passo maior que a perna. Então, tem que avaliar o que se tem de turnos, tem mão de obra suficiente, se não, vai necessário aumentar o turno extra, precisa subcontratar ou contratar mais mão de obra. Então, isso tudo tem que ser questionado e tem que ser levantado justamente
na etapa dos passos básicos do plano de produção. Que plano de produção a gente está falando do planejamento agregado indiretamente. É necessário definir políticas de produção, obviamente, que eu acabei de falar, políticas de estoques, novamente aparecendo aqui, e essas definições, elas vão balizar exatamente esse tal plano, tá? Por exemplo, manter um estoque de segurança de 10% da demanda, né, para atender imprevistos, por exemplo. Não atrasar entregas, né, então pode fazer, por exemplo, uso desse estoque de segurança, ou então para buscar uma estabilidade para a mão de obra por um período de 6 meses, por exemplo, né? Ou seja, para não ter ociosidade, para não ter falta de mão de obra, nem coisas assim. É preciso determinar os custos de cada alternativa, né, que vai ser levantada e documentada, né, alternativa de produção, tá? É preciso desenvolver planos de produção, então a gente está falando aqui, ó, do plano de produção. Aí eu falo aqui, desenvolver planos de produção. Então é como se fosse um desmembramento disso aqui, tá? É o plano geral que contém planos alternativos. É como se fosse o Frankenstein, né? Pegar esse plano genérico e particioná-lo em subplanos. Na prática seria isso. Que vão ser considerados como alternativos, tá? Obviamente vai ter aquele principal, que é o almejado ou o desejado, né? Mas sempre é bom ter o plano B ou os planos B, tá? Para calcular os custos, obviamente, tem de cada um. Analisar restrições da capacidade produtiva, então é justamente aí, né? Então é saber até onde eu posso aumentar o meu passo, até onde eu posso ir. Então, essa aqui também faz parte dos passos básicos de um plano de produção. Por fim, eleger o plano mais viável. Então, tá vendo? Ó, faz um levantamento de todos os cenários possíveis, tudo que vai ajudar, tudo que vai restringir, tudo que vai condicionar, tudo que vai potencializar. E aí, por fim, de tudo, desse esgotamento de todas as possibilidades, é eleger aquilo que é melhor, que a gente acha mais próximo do que a gente deseja e daquilo que é mais viável de implementação. Vamos falar um pouquinho da área de atuação, tá? De um plano de produção. Bem, isso considerando a oferta de recursos, tá? Isso vai ficar dependente da demanda. A área de atuação, né? Até coloquei aqui algumas letrinhas para a gente poder enumerar. Ela vai ocorrer na admissão ou na demissão de trabalhadores, na necessidade de realização de horas extras ou de planejamento de turnos extras. Mais uma vez, nas subcontratações, onde o B e o C têm relação muito forte, né? Que a gente está falando indiretamente aqui de mão de obra, né? Mais especificamente de subcontratação é terceirizar, né? A questão da terceirização. A gente, inclusive, já falou disso, né? E aí também na geração de estoques, olha só, estoque está sempre aqui nos nossos slides, né? Porque é um ponto crítico, né? De uma administração de produção. Gerar estoques em momentos ociosos, né? Que, obviamente, são momentos indesejados. Não se deseja ter um processo produtivo que se torne ocioso, né? Mas em algum momento isso pode ocorrer. E aí, quando isso ocorrer, né, tem que verificar se tem estoque acima do planejado ou não, enfim, para atender também momentos de demanda que possam ser excedentes. Ainda falando de área de atuação, né, agora vamos falar sobre, ainda na demanda, mas agora em função de recursos e ofertas, tá? Há uma atuação na diminuição ou no aumento do preço de venda, no intuito, por exemplo, de incentivar ou de desincentivar, né, no caso, a procura por certo produto.
A promoção também, né? No caso de oferta, né? Para uma promoção, ou seja, há um incentivo do consumo. É preciso estar atento quanto ao atraso, certo? E aí tem que verificar se ele é consentido ou não. Obviamente que atraso nunca é bom, mas se há um consentimento, ele é menos prejudicial, né? Para ser negociado, obviamente, com o cliente que é o interessado no produto, né? E aí vai haver uma postergação ou uma entrega fracionada da produção realizada. Então, olha só, é só para apresentar de forma gráfica. Esse gráfico eu apresentei, inclusive, lá no começo do semestre. Eu mostrei como o processo produtivo ele pode ser planejado. Então, de forma bem geral, ele pode ser planejado de duas maneiras. Olha só como é simplificar demais, né? É falar que existem duas formas de produção. É claro que quando a gente vai entrando nos detalhes, a gente vai vendo que não é bem assim, só dois tipos. Mas de forma bem ampla, bem macro, a gente pode dizer que existem dois tipos. Um com a produção feita de maneira constante, independente do momento. Ó, então aqui o tempo vai passando e aí a demanda está baixa e aí a produção está lá, ou seja, vai sobrar, então vai ter estoque. Vamos supor, a demanda aqui subiu por conta de estação, por exemplo, né, de estação meteorológica, sei lá, uma coisa assim de tempo. E aí, outros fatores, a demanda continua sendo estável, né, ou constante. Ou seja, se a demanda está grande e a demanda está aqui embaixo, desculpa, a produção, isso quer dizer o que nesse momento? Que vai ter falta de produto, né? Ou seja, a organização aqui ela vai sair perdendo porque ela não consegue atender a demanda. E assim vai. Um outro cenário, em termos do ritmo de produção, é este aqui, né? Esse seria o ideal, mas veja bem que aqui é preciso estar em constante aquisição de insumo, né? Porque, veja bem, aqui tá se adquirindo pouco insumo porque tem uma demanda baixa, então se produz pouco, né? Há uma questão da mão uma dispensa maior, por exemplo. Aí a demanda cresceu, então tem que se readequar, flexibilizar, né, contratar, procurar mais os fornecedores, estocar mais para atender a demanda e assim vai. Então, é um acompanhamento da demanda feito pela produção ao longo do tempo. Aparentemente, esse aqui parece ser o mais adequado, mas o planejamento desse tipo aqui ele é mais complexo. Tá? Vamos falar agora um pouco do Planejamento Mestre de Produção, o PMP. Ele vai diferir um pouquinho, ele está totalmente relacionado com o que a gente tem falado até agora, o planejamento agregado ou o plano de produção, né, que é um item aqui dentro do planejamento agregado. Mas ele tem uma leve diferença em dois aspectos, que é o que ele fala de nível de agregação. Lembra que o planejamento agregado ele é macro, ele pensa na família de itens de uma organização que é produzido ou ofertado como serviço, tá bom? E ele também difere em tempo, em relação à unidade de tempo, tá? O planejamento agregado, ele é uma técnica apropriada para planejamentos de médio a longo prazo, tá? E o planejamento mestre de produção, não. A gente vai ver isso já. Então, olha só. O PMP, ele trata de produtos de forma individual. Então, aqui já é a primeira diferença que ele tem em relação a planejamento agregado, né? Então, ele não pensa numa família de produtos ou de serviços, mas ele pensa num produto individual, né? Ele emprega a unidade de planejamento mais curta, ou seja, diferente do planejamento agregado, que ele olha para o horizonte, né? Aí ele fala aqui geralmente em semanas, mas é uma frase assim muito particular do nosso autor. Em termos gráficos, ele apresenta aqui um PMP dessa maneira. Tá? Então, você tem lá ó, os prazos, né, o longo, médio e curto.
No curto prazo, é feita uma programação de produção, no médio prazo, o PMP, e no longo prazo, o plano de produção ou o planejamento agregado. Então, ó, um dos aspectos principais da diferença entre eles, justamente, está no campo de atuação temporal, tá? No campo de atuação temporal. Né? O PMP, obviamente, né, todos eles têm uma série de subatividades aqui dentro, eles não são tão simples quanto essa imagem mostra, né, mas é uma forma de esquematizar visualmente, tá? Então, tá aqui, ó, o PMP, é o nosso foco nesse momento, né? Então, tem lá o PMP inicial, ele é avaliado quanto à sua viabilidade, e aí, se ele for, ele vai ser validado, né? Ele vai ser validado. Se ele não for considerado viável, ele volta para uma reanálise. Gente, é isso. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu falo muito rápido. Vocês não me param, vocês vocês têm que me parar. Se eu estiver muito rápido, vocês têm que dizer, pessoal, tá muito rápido, mas bem que hoje é a última aula, não tem mais o que fazer. Olha só. Aula objetiva, professor. Não entendi. Aula objetiva. Na realidade, acho que isso é um aspecto meu, porque eu tenho a impressão de que eu sempre faço aulas muito curtas, mas é que eu tento mostrar aquilo que realmente é importante. Mas, enfim, não tô dizendo que é um mérito nem que é um demérito, mas é um aspecto meu, pessoal. Vamos lá. Então, para recapitular, né, o que a gente acabou de ver? Tá? A gente viu 4 coisas, né? Na realidade, 3. O planejamento agregado, né, que é o planejamento de produção de forma ampla, ou forma macro, ele pensa na organização como um todo e ele olha para o horizonte, ou seja, ele olha para o médio a longo prazo. O plano de produção, que é uma estratificação do planejamento agregado, e aí ele tem uma série de exigências, de passos básicos para ser implementado, né? Então, quando ele é implementado, a gente acaba realizando o planejamento agregado. E falando do PMP, que não deixa de ser um planejamento também, tanto que tem no seu nome, né? Só que ele tem uma especificidade em relação a esses 2 primeiros, porque ele é realizado para curtos prazos, tá? E também ele não é macro em termos de itens, né, de família de itens. Ele pensa individualmente no produto. Então, é isso basicamente que difere esses 3 conceitos que nós vimos nessa aula. Nossa referência maravilhosa, esse livro. Eu confesso que eu gostei bastante desse livro, viu? Por isso que passei bastante resumo para vocês lerem. É um livro muito bom, eu gostei. E as referências que ele indica também são muito boas. Então, vale a pena fazer né, eu sei que vocês vão tirar férias, aí vocês vão ficar com saudade da disciplina, então vocês vão ler o conteúdo, tenho certeza disso. Enfim, vocês já podem fazer após aula, que são mais 3 questões objetivas, é a atividade de aprendizagem, é a última desta disciplina, deste semestre, e aí para finalizar com chave de ouro. Tá aqui, minha gente, então, olha só, hoje, tá, logo mais, até que horas são? Tá bem cedo, né? Nem 8 horas da noite. Mas até às 21h30, então, eu vou me comprometer, eu ia me comprometer até às 22h, mas como tá um pouco cedo, até às 21h30, tá bom? Vai ser disponibilizada a avaliação oficial B2, da mesma forma como a gente fez no primeiro bimestre, tá bom? Vou até ligar minha câmera aqui. Deixa eu arrumar aqui minha luminária para vocês me enxergarem melhor. Da mesma forma como foi no B1, tá bom? Tá lá no AVA, vai ser postado lá nesse local onde eu estou apresentando, tá bom? Na unidade 4, né, que é a U4, na seção 4 dessa unidade e no momento aula. Vai estar lá. Vai estar lá com o título Avaliação Oficial B2, tá bom? Essa avaliação, ela vale 4.000 pontos, tá bom? Serão 10 questões, todas com o mesmo peso, isso quer dizer que cada questão vale 400 pontos.
são questões de múltipla escolha, como a gente fez na B1, questões com 5 alternativas, onde apenas uma alternativa é a correta, tá bom? São questões retiradas das questões do AVA, da atividade diagnóstica, da atividade de aprendizagem, e também do livro, tá? Também do livro texto. Então, vocês já sabem de onde saíram essas questões. Então, certamente vocês já fizeram a grande maioria delas, se não todas, tá? Então, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessa atividade, tá bom? Só não esqueçam do prazo, vocês terão uma semana para fazer, não deixem para a última hora. O AVA tem estado bastante instável, ok? Mas está corrido, essa semana não consigo. Tudo bem, mas tenta fazer no final de semana, por exemplo, porque vocês terão até o dia 2/12, 22 horas, isto se encerrará. Mas eu esqueci de fazer, não deu tempo, o que vai fazer? Aí você vai ter que fazer a segunda chamada, tá bom? Então, evitem esse trabalho extra. Façam isso aí e já finalizem a disciplina com chave de ouro. É isso. Muito obrigado. Alguma pergunta até aqui? O senhor já poderia liberar a prova, né, professor? Não entendi. O senhor já poderia liberar a prova, né? Sim, eu vou liberar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu libero. Tá? E vai estar aqui, ó. Deixa eu só mostrar no AVA. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, o meu Teams aqui, ele tá super estranho. Não é aqui, não. É bem aqui, ó, que eu quero mostrar aqui, ó. Vocês enxergam o meu AVA aqui? Sim. Então, olha só. Então, vamos lá. Vai entrar na disciplina. Então, ó, vai estar bem aqui. Vou mostrar para vocês, ó, unidade de ensino 4, o 4, seção 4, tá bom? Vai estar liberado aqui, ó, na aula, tá? Então, aqui, ó, não é que isso aqui tem o meu, de vocês não aparece isso, aqui é só para o professor. Mas aqui na aula vai aparecer a atividade de avaliação B2. Aqui eu não liberei ainda, por isso que não está aparecendo. Mas daqui uma meia hora, no máximo, já deve estar aparecendo para vocês. Tá bom? É isso. Pronto. Beleza, obrigado. Tá bom? Então, só achei importante mostrar porque, na realidade, está gravando. Eu ainda. Não foi pegadinha, não, tá? Eu esqueci de encerrar. Deixa eu encerrar, então, aqui. Pronto.